Eu acho que o áudio dela não tá conectado, não, porque ela é o único que não aparece o símbolo de áudio, mesmo não ativado. Verdade. É. Bom, né, são 7h37. Você já quer começar? Acho que temos aqui. O pessoal vai chegando aos pouquinhos também, Você que sabe, por mim, tudo bem. né? Vamos começar para dar ponto, né? Por causa da pontualidade de quem já chegou aí. Uhum. Então, pessoal, temos aqui, estamos recebendo hoje, né, a Alcineia Ferreira, conhecida também como Neia, né? Ela já nos é psicóloga, e você trabalha, né, na Cruz Vermelha, né, com aquele apoio ao menor aprendiz, não é? A Grazi me mandou um pouquinho da sua formação aqui, né, do seu trabalho. Isso, eu trabalhei na Cruz Vermelha Ah, até o sim. início desse ano. Uhum. Passei pelo Centro de Apoio Adolescente e pelo Grupo Aconchego, que é o grupo de convivência de idosos. Ah, que legal, muito bom esses projetos, e Uhum. aí você vai conversar um pouquinho sobre esse Setembro Amarelo, né, que é um mês Uhum. dedicado, né? Todos os meses são, mas é um mês da conscientização, né? Você vai falar um pouquinho Sim, da saúde mental, sim. e lembrando a eles, né, que foi, um- foi um, é, foi, uma- como fala, tema de redação do ano passado, né? A questão da saúde mental. Então, é um assunto muito importante. E seja muito bem-vinda, muito obrigada por Obrigada. disponibilizar o seu tempo e o seu carinho com a gente. E aí, você sempre pode me falar quando para passar para Tá, frente, né? Fica à vontade, tá bem? Então, tá é com joia. você, né? Obrigada. Então, pessoal, boa noite. Para quem está presente, eu vou começar a falar um pouquinho do tema, e aí, tendo espaço, né, a gente fica o finalzinho para fazer perguntas, para tirar as dúvidas que são necessárias, tá bom? Então, o tema escolhido aí para a gente falar não é para chamar atenção. Por que que eu coloquei esse tema? Porque a grande maioria das pessoas, elas falam que suicídio, cometeu suicídio, é porque quis chamar atenção, é gente que quer chamar atenção. Então, é uma frase que é muito dita por quem não conhece de fato a realidade da questão do suicídio, né? Então, não é só para chamar atenção, né? A pessoa não quer chamar atenção quando ela tem uma tentativa de suicídio. Mas pode passar, Nath? Pode para o próximo? E aí, antes da gente começar mesmo, volta um slide, por favor. Isso. Eu queria apenas trazer esse trecho aí de reflexão, porque realmente as pessoas têm grande dificuldade de falar sobre o tema e não gostam de falar sobre o tema, né? Então, esse é o grande dificultador que a gente tem hoje com relação à questão do suicídio, que por muito tempo, né, se acreditou que quanto mais falar, mais a gente incentiva o ato. E, na verdade, é o contrário, né? Então, tem milhares de pessoas sofrendo com questões de saúde mental, que podem, inclusive, levar à prática do suicídio, mas não tem abertura, não conseguem falar como deveria. Então, eu trouxe aí, né? De fato, falar sobre suicídio é particularmente desafiador e, ao mesmo tempo, incômodo. Parece que, semelhante a tantas outras situações de vulnerabilidade psicológica, para as quais preferimos olhar apenas superficialmente, o silêncio funciona somente como mais uma máscara que visa esconder uma realidade de profunda dor, misturada com sentimentos de vergonha, estigma e indiferença, oferecendo mais uma vez pouca ou nenhuma ajuda útil. Por isso eu gostaria de, por um momento, convidá-los a retirar essa máscara e a vestir
um papel de espectador atento a uma realidade tão presente em nossa sociedade. Pode passar, por favor. Então, Setembro Amarelo, né? Então, vamos primeiro falar um pouquinho dessa campanha que tomou força em 2014, através da Sociedade Brasileira, né, de Psiquiatria e da Médica, que se uniram para conscientizar a população sobre a realidade do suicídio, né, que se tornou realmente um caso de saúde pública. E então, desde então, o setembro foi dedicado como um mês de prevenção, de conscientização. Porém, como acontece com qualquer outra campanha, não é somente aquele mês, né? Na verdade, o mês é um chamativo, mas assim, a gente é convidado a pensar sobre isso durante todo o ano. E ganhou aí essa fita, né, esse laço, essa cor amarela, que às vezes é até muito confundida com maio, que vem a prevenção de acidentes de trânsito, mas ela tem uma história que surgiu, na verdade, de um jovem nos Estados Unidos, que há muitos anos atrás, assim, um jovem de classe média alta, e que tinha tudo assim para ter uma vida aparentemente perfeita, como todo mundo diz, né? E esse jovem se suicidou e ele estava usando um carro, né, que ele tinha acabado de ganhar dos pais na cor amarela. Então, quando surgiu essa campanha lá fora primeiro, surgiu com essa... a cor foi escolhida por causa do carro desse rapaz. Pode passar. Isso. Então, aí, os dados que nós temos hoje, que a cada 45 minutos, um brasileiro morre vítima de suicídio. Então, e esse número tem sido uma crescente, infelizmente, né? Então, se a gente pensar que a cada 45 minutos uma pessoa morre, né, e que muitas vezes a gente nem tem, às vezes, noção de que foi por causa de suicídio, né, que ela tentou contra a própria vida, quantas famílias foram pegas de surpresa, mas não tinha nada perceptível, mas sempre dá sinais, que é o que a gente vai ver mais para frente. Pode passar. Quando a gente pensa sobre suicídio, há duas perguntas que vêm à mente, né, sobre o comportamento suicida. Qual é o pedido que uma pessoa com comportamento suicida revela? Né? Esse comportamento está revelando o quê? E qual que é o desejo que ela não consegue concretizar na vida? São duas perguntas que a gente precisa trazer em mente para não apenas julgar pelas aparências. Próximo. Quais são os fatores de risco? Há vários fatores e os mais importantes eu elenquei aí. Fiz questão de colocar em destaque esses dois primeiros, que são os mais presentes e os mais fortes, né? A tentativa prévia, quem já teve alguma tentativa, obviamente, né, tem um fator de risco forte para uma nova tentativa, e quem sofre de alguma doença mental. Quando eu falo de doença mental, eu não estou falando... porque às vezes as pessoas pensam de doença mental como loucura, né? No termo popular, né? No senso comum. Ai, fulano é louco. Não é isso. A gente não está falando das doenças graves de esquizofrenia, psicopatia, enfim. Eu estou falando de doenças como que já virou comum, vamos dizer assim, que as pessoas às vezes nem enxergam como doença mental. A própria depressão, a ansiedade. Então, a ansiedade, por exemplo, não tratada, ela pode se transformar num transtorno generalizado, que pode vir, né, a virar uma depressão. E uma depressão que não é tratada, ela pode levar, infelizmente,
a questão do suicídio. Sentimentos de desesperança, desamparo e impulsividade, né? É outro fator de risco. Uma pessoa que está sempre, né? Provavelmente ela já deve estar com depressão, e então se ela traz sempre esse tipo de sentimento, se ela é uma pessoa impulsiva, em tudo ela se desespera, ela é um fator de risco. A idade, né? Hoje, o número maior do risco de suicídio é entre os jovens de 15 a 29 anos, mas existe um número expressivo hoje também entre os idosos, e o que tem se tornado, infelizmente, também preocupante é com relação às crianças. Nós temos casos, já registros, de crianças a partir dos 9 anos, que cometeram suicídio. Com criança, é um pouco difícil identificar para dizer se realmente foi suicídio, porque criança tem a questão de talvez fazer alguma coisa sem a intenção de se matar, né? Então, fica entre aquela dúvida, ela teve a intenção ou não teve? Foi uma coisa que ela não tinha capacidade de lidar naquele momento, né? De repente, ou fazer uso de um medicamento, usar de forma abusiva. Então, por isso que às vezes é difícil identificar assim, com relação à criança, mas existem casos sim. Doenças clínicas não psiquiátricas. Então, qualquer outro tipo de doença, por exemplo, se a pessoa passa por um tratamento de câncer, alguma doença que é mais complicada, que não tem cura, então ela pode desencadear um sentimento de desespero, desesperança, e ela é um fator de risco. Eventos adversos na infância e adolescência, e esses eventos adversos aí nós estamos falando de violência doméstica, de abuso sexual, questões de gênero, histórico familiar e genética, né, que existe também essa questão ao familiar que suicidou, o pai que suicidou, então esse parente mais próximo corre o grande risco também de cometer o mesmo ato, dizem os teóricos, que normalmente a pessoa sente aquele sentimento de culpa de não ter feito alguma coisa, misturado com o sentimento de querer consolar, de ser igual. E fatores sociais, esses fatores sociais aí, uma falência, né? A pessoa teve uma empresa e perdeu tudo, um desemprego, um divórcio. Então, essas questões são todas relacionadas a fatores sociais e, né, por que não, como agora a gente está vivendo a questão da pandemia, né? Então, quantas pessoas que, infelizmente, cometeram suicídio pelo sentimento de desesperança e de medo que foi instaurado na sociedade como um todo, né? Pode passar. Então, como começa a questão do ato em si, né? Sempre pelo pensamento. A pessoa tem pensamentos negativos. E interessante notar que esses pensamentos negativos, eles podem acontecer numa crise de ansiedade. Por isso que eu disse lá atrás que se a gente não cuida dessa crise de ansiedade, que pode virar um transtorno, pode virar algo mais grave lá na frente. Então, é sempre um pensamento pejorativo, depreciativo, negativo. Depois, no segundo momento, vem a ideação suicida, né? Ela começa já a articular alguma coisa. Começa a fazer ameaças, né, verbais e né, a tentativa, para depois partir para a ação, né? Ela começa a arquitetar planos até realmente cometer o ato. Pode passar. Bom, aí como que a gente identifica se existe algum risco alto, baixo, médio, né? O que pode nos ajudar quando a gente fala de suicídio
e se eu tenho algum familiar que, de repente, está passando por uma situação muito complicada, clinicamente falando, ou alguma doença mental que ele não cuida, né? Então, o que eu tenho que ficar atento? O que a gente chama de avaliação de risco baixo? Normalmente, a pessoa já tem alguns pensamentos ou, né, frases de alerta. Pensamento você não vai ter como adivinhar, mas normalmente ela solta uma ou outra coisa, que são as famosas frases de alerta que às vezes a gente não dá atenção a ela. Vamos para o próximo que eu explico. São algumas frases de alerta. Eu preferi estar morto, eu não aguento mais, eu sou um peso para todo mundo, os outros vão ficar melhor sem mim, a minha vida não tem mais sentido. Todas essas frases e mais algumas outras parecidas com essa, quando a gente ouve, a gente pensa, é comum as pessoas pensarem no primeiro momento e pronto, está querendo chamar a atenção. Ai, que drama! Mas pode até ser que alguns casos, raros casos sim, mas a gente deve sempre ficar com sinal de alerta nesse momento, né? Então, se ela começa a dizer esse tipo de frase, e se ela está passando por alguma situação que tira a esperança, que está incomodando, que, né, de repente não consegue ali consegue um emprego, não consegue, sei lá, terminou um namoro e achou que é o fim do mundo, enfim, e começa a dizer esse tipo de frase e começa a mudar o comportamento também, é bom a gente começar a ficar atento. Então, aí já existe um risco baixo, o que não significa que ela não possa virar para risco médio e alto. Risco baixo é para dizer que, opa, tem alguma coisa acontecendo que eu preciso prestar mais atenção. Pode ir para o próximo. O que eu faço? Se eu começo a perceber que essa pessoa está muito negativa, está muito pessimista, começa a dizer esse tipo de coisa, tudo que você fala com ela, ela começa a dizer que não vai dar certo, não, eu não presto, as coisas não dão certo para mim. Então, a primeira coisa é acolher. E eu acolho escutando. Eu não acolho julgando. Eu não acolho fazendo críticas a respeito, ouvindo com esse tipo de frases, né? Como eu disse anteriormente, querendo chamar atenção, está se fazendo de vítima. Eu acolho, eu escuto, e eu ajudo essa pessoa a fortalecer seus vínculos. Que vínculos são esses? Principalmente os vínculos familiares e os vínculos de amizade. Porque quanto mais ela se distanciar disso, mais enfraquecida ela vai se sentir e desamparada, e vai realmente achar que ela que tudo dá errado para ela, que ela não é querida, né? Então, de alguma forma, eu ajudo essa pessoa a fortalecer seus vínculos. E aí eu vou começar a incentivar essa pessoa a buscar por tratamento de alguma doença mental. Com certeza tem alguma coisa acontecendo aí, né? Provavelmente uma depressão que já está iniciando. Então, eu começo a incentivar essa pessoa pela busca do tratamento. Quando eu falo incentivar, não é simplesmente falar, eu acho que você deveria buscar um tratamento. Que às vezes isso não basta. A pessoa às vezes não tem vontade e não vai fazer mesmo, e não vai buscar. Então, às vezes, é ir junto, é oferecer ajuda no sentido, você quer que eu vá? Você quer que eu marque? E não dizer necessariamente, eu acho que você está com risco de suicídio. A gente vai falar isso. Eu acho que você está deprimido. Olha, eu acho que você anda muito entristecida, você anda sempre com pensamentos muito para baixo, pessimista. Você quer ajuda? Vamos buscar uma ajuda psicológica ou um médico, alguma coisa assim. Eu posso ir com você. Então, incentivar essa pessoa a fazer essa busca. Próximo. Aí, avaliação de risco médio.
Avaliação de risco médio, esses pensamentos começam a ser persistentes. Não é uma vez ou outra que essa pessoa começa a pensar e dizer esse tipo de coisa. É sempre, é toda hora, né? E ela já começa a ter planos. Às vezes, ela até verbaliza esses planos. Ou, às vezes, ela dá sinais, né? De ficar muito tempo isolada, de começar a fazer pesquisas na internet, né, a respeito disso, inclusive de se unir a grupos favoráveis a isso, né? Ela ainda não tem uma ação imediata, mas percebe-se que ela já tem um plano. O que eu faço com relação a isso? Próximo. Então, eu percebo que ela já tem um plano, que ela já sinalizou alguma coisa, ou eu percebi alguma coisa no celular dela, no computador, ou alguma coisa, não sei, né? Algum sinal ela vai deixar visível. Então, eu começo a eliminar possíveis meios que possam favorecer o ato, né? Então, se já é uma pessoa que, por exemplo, faz tratamento contra a depressão, Né? Oi. Você ficou muda por um tempo, não sei se foi só para mim. Desculpa, eu não sabia, não. E foi para vocês também, pessoal? Foi, eu achei que alguém me ligando aqui. Não, então, né, você ficou muda por uns segundos, aí se você puder repetir, você estava... A partir desse slide aí? Isso, aí você falou da questão da olhar o computador, né? Foi essa... Tá. Então, obrigada. Imagina. Então, eu começo a perceber que tem alguma coisa errada, então eu vou começar a eliminar meios que possam favorecer esse ato, né? Então, a pessoa, por exemplo, faz tratamento contra a depressão, e esses pensamentos, essa fala começa a ser bastante persistente, então eu começo a tirar não, né? Eu vou começar a monitorar sem que ela perceba o uso do medicamento, por exemplo, né? Produtos de materiais de limpeza, enfim, tudo aquilo que você possa imaginar, porque infelizmente a pessoa com comportamento suicida, ela é bastante criativa com relação a isso, então tudo que você achar que possa ela usar como meio, tentar tirar do alcance dela e começar mesmo a monitorar, sem que ela perceba. Encaminhar para uma avaliação psiquiátrica, né, porque ela já está no risco médio, então aí realmente levar, e se ela não quiser conversar com pessoas mais próximas, pedir ajuda a pessoas a quem ela confia, quem realmente ela vai ouvir. Novamente, eu vou reforçar esses vínculos familiares e sociais, né? Então, principalmente, não só com relação aos amigos, mas se ela trabalha, procurar fazer com que ela mantenha aquele vínculo profissional, trabalho, que isso vai ser importante para ela. Dentro do possível, ajudá-la a manter as práticas de lazer, né? Porque se uma pessoa está deprimida, não adianta a gente ficar com aquelas frases feitas, você tem que sair, você tem que se divertir, vão em tal lugar. Não é assim que funciona, porque quem está depressivo não dá conta, né? Mas dentro do possível, ajudá-la a buscar algo que possa trazer prazer, relaxamento. E nesse momento, aí eu começo a envolver familiares e amigos mais próximos no acompanhamento. Quando eu falo de envolver familiares e amigos, eu não vou sair contando para a família toda ou para todos os amigos. Aquelas pessoas bem próximas que convivem com ela e que são de confiança. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. A partir de hoje, a gente vai precisar ter um olhar mais atento sobre o fulano. É quase que manter uma rede de vigia mesmo, porque ela está no risco médio da situação. Então,
É claro que a gente não vai fazer isso de forma com que ela se sinta, né, acuada e tudo mais, mas, infelizmente, a gente vai precisar fazer esse tipo de situação, ter esse tipo de atitude, porque ela vai esperar qualquer deslize de qualquer pessoa para cometer o ato. Então, se, por exemplo, ela dorme num quarto sozinha e ela tranca a porta, a partir de hoje ela não tem a chave mais. Entende? Então, são medidas que a gente precisa tomar, porque ela já está encaminhando para o risco alto, que é o que nós vamos ver agora. Pode mudar. Então, aí o risco alto, né? Então, agora já existe um plano e os meios de execução. E já houve uma tentativa recente e o desejo perseverante. Então, o risco alto é aquela pessoa que já sinalizou que vai fazer mesmo, né? Ou que a pessoa já percebeu que, de repente, né, volta a questão lá do medicamento. Se você está monitorando, então você percebeu que era para ter usado um medicamento, ela usou 2. Ela não conseguiu, mas ela está fazendo pequenas tentativas, né? Então, e pessoas que já tentaram, e aí mesmo depois de tentarem, né, o suicídio não vieram a falecer, mas ainda continua com aquele desejo, né? O risco é muito mais alto, né? Como dizem os teóricos, a pessoa fica mais envergonhada por ter tentado e não conseguido. Então, o risco aumenta muito mais, consideravelmente. Próximo. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, aí de forma nenhuma a pessoa pode ficar mais sozinha. Nem em casa, no trabalho, eu vou ter que entrar em contato com alguém, vou ter que explicar a situação, se ela trabalha, né? E alguém para monitorar mesmo. Aí ela não pode ficar mais sozinha, não pode mais sair sozinha, porque ela já se encontra no risco alto. E eu vou ter sempre em mãos contatos de serviço de emergências mais próximos, né? Desde o SAMU até a questão do SERZAM, hospitais psiquiátricos, então, porque eu posso precisar disso. E, se necessário, na grande maioria das vezes é necessário, quando ela se encontra no risco alto, solicitar a internação psiquiátrica. Então, se ela já vem acompanhado por um psiquiatra, por um psicólogo, por algum médico, já pedir a internação. Se não, vai ter que levar a um serviço de emergência, explicar a situação e solicitar a internação. Porque aí a família já não dá conta mais de controlar essa situação, já virou uma situação de risco alto. Pode ir para o próximo. Então, eu falei até agora como ajudar, o que fazer com relação a algum familiar, algum amigo que está nessa situação. Mas, e quando sou eu que não estou bem? Né? Como eu posso me ajudar? Né? Tentar me ajudar e perceber que eu não estou bem, embora eu ainda não identifiquei, né, que existe ainda um risco relevante de suicídio, mas eu vejo que a minha depressão está piorando, as minhas crises de ansiedade estão piorando, eu não estou como antes. O que eu vou fazer? Pode mudar. Primeira coisa que você consegue fazer por si mesmo, melhorar a sua alimentação e condição física. A alimentação, ela envolve bastante na questão da ansiedade e da nossa depressão. Hoje já se sabe, por exemplo, um alimento que interfere de forma significativa na questão da depressão, da ansiedade, é o açúcar, o excesso de açúcar. Então, todos tudo que a gente chama de alimentação não saudável, tudo isso favorece para que a gente desenvolva questões emocionais também. Porque a gente não é só um corpo, a gente não é só uma mente, nós somos seres integrados, né?
a dizer que a gente é biopsicossocial e espiritual. Então, a gente tem tudo em consonância. Então, melhore a questão da alimentação e da sua condição física. A atividade física é essencial para todo e qualquer tipo de situação clínico-psiquiátrica que a gente tiver, né? Eu preciso me estender com relação a isso, que todo mundo sabe que a atividade física, o quão bem faz para o nosso corpo. Ocupe-se, né? Então, está trabalhando? Se envolva bastante no trabalho, né? Eu não estou dando conta de trabalhar, ou eu não estou trabalhando, ocupe-se com outra coisa, então. Né? Com alguma atividade que não simplesmente lhe dê prazer, mas que faça você se sentir útil, que faça você estar a serviço do outro. Isso faz toda a diferença. Quando a gente se ocupa com algo ou alguém que precisa de nós, muda toda a nossa disposição na vida. Envolva-se em atividades de lazer. Né? Então, eu não estou bem, quanto menos pior eu estiver, eu me afasto. Não é por aí. A não ser que realmente você não dê conta, mas procure não se afastar do seu núcleo de amizade, das verdadeiras e boas amizades, e da família, que isso faz toda a diferença. Buscar formas de falar sobre seus sentimentos. Hoje existem alguns aplicativos, algumas plataformas que são dedicadas exclusivamente para você falar, ligar lá e conversar, falar o que você está sentindo. Se é que você não tem ou não pode pagar por um tratamento psicológico, ou se você não tem alguém que realmente você confia para falar, você tem essas plataformas para entrar em contato. Peça ajuda. Uma das grandes dificuldades, normalmente quem sofre de depressão, quem sofre de qualquer questão emocional, é de pedir ajuda. Para achar que realmente é um peso para os outros, né? Que vai incomodar, né? Mas peça ajuda para alguém que realmente não vai minimizar seu problema. E buscar ajuda psicológica, médica, psiquiátrica, né? Comece a buscar ajuda médica. Procure ver, por exemplo, como que está a sua questão física, né? Biológica. Fazer exames de sangue. Hoje também é comprovado que muitos casos de pessoas que foram... que têm um comportamento suicida, elas têm baixa de vitamina D, né? Elas têm baixa de vitamina B12. Então, a gente precisa estar com tudo isso em dia para saber se, às vezes, é uma questão simplesmente médica, que é fácil de tratar, né? E psicológica e psiquiátrica, não precisa nem dizer, né? Hoje, embora as pessoas estão muito mais abertas a esse tipo de tratamento, mas ainda existe muitas pessoas que têm preconceito, têm medo de serem chamadas de loucas, né? Tem essa certa resistência, né? Mas é realmente necessário para quem está percebendo que não está dando conta de lidar com isso sozinho. E seguir a risco o tratamento, né? Porque não adianta você buscar esse tipo de ajuda, mas você não segue em risco o tratamento. Então, assim, muitas pessoas, elas começam o tratamento medicamentoso e, às vezes, por medo de ficar dependente ou por alguma certa resistência, interrompe o tratamento. Então, isso é perigoso demais, né? Da mesma forma como quem é depressivo e tenta tratar a depressão apenas com o uso de antidepressivo. Não vai resolver pouca coisa. Vai resolver a questão biológica, né? Mas a questão psicológica, ela vai ficar em aberto. Então, assim, pode até ter alta médica, mas no primeira situação lá na frente que tiver,
vai voltar tudo de novo, porque não tratou da forma adequada. Pode ir para a próxima. Bom, aí é uma das plataformas que eu falei para vocês que existe como forma de pedir ajuda, né? Que é o Pode Falar. Ele foi destinado para jovens de 13 a 24 anos, né? Ele foi criado pela Unicef. Você encontra facilmente na internet. Só você digitar lá, Pode Falar, tem um número, tem as redes sociais. E ele funciona bem semelhante como o CVV, né? Centro de Valorização à Vida, que é você ligar e você poder desabafar, vamos dizer assim, você poder falar sobre o que está acontecendo e com total sigilo. Pode ir para o próximo. Esse é o CVV, conhecido em todo o país. Hoje na verdade, ele é mundialmente conhecido, né? Mas aqui no Brasil, o número se tornou único, porque antigamente cada região do país tinha um número, né? Então, para não ter mais problemas com relação a isso, hoje o número é 188 para qualquer região do Brasil. E ele também funciona 24 horas. O próximo. O CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é a rede que a gente tem para as pessoas procurarem ajuda, procurarem algum tipo de tratamento, principalmente a rede pública, né? Para quem não tem condições de fazer um tratamento particular. O próximo é o Serzan, também é público, né? Nem CAPS, nem o Serzan coloquei endereço e telefone, porque cada regional tem o seu, tá? Mas facilmente você acha na internet. Vamos supor se você mora no Barreiro, Serzan do Barreiro, então vai ter o endereço e o telefone e horário de funcionamento, tá? Que é o Centro de Referência de Saúde em Saúde Mental, que é para casos mais específicos com relação à saúde mental, a esse tipo de caso mesmo. Então, também, se precisar, principalmente em casos de emergência, você consegue atendimento. Pode ir para o próximo. Bom, para finalizar essa introdução, eu trouxe aí uma reflexão. Aí ficou dor, mas uma dor emocional pode ser tudo, menos uma forma de chamar atenção. Ela é um mecanismo de defesa quando sentimos medo ou fracos demais para enfrentar as circunstâncias desta vida. Curar esta dor passa por um processo de autoaceitação e reconhecimento das próprias fraquezas e limitações. E isso não se faz sozinho ou fechado em si mesmo. Por isso, busque ajuda. Então, a dor emocional, ela é real, embora, né, às vezes a gente pode pensar que algo emocional é abstrato, né, mas ela é real e às vezes ela é pior do que uma dor física. Por isso que a gente diz que o suicídio, muitas vezes, as pessoas não querem tirar a própria vida, mas elas querem acabar com a própria dor, tirar a própria dor, né? Elas querem acabar com aquele momento de dor que elas sentem. E é algo assim inexplicável. Então, não dá para chamar de fraqueza, não dá para chamar de frescura, porque é algo que só quem realmente passa que sabe, né? Então, ela é real, mas ela é um mecanismo de defesa que nós temos. Quando a gente sente medo, quando a gente sente fraco, impotente diante da vida. E sentir fraco, impotente, medo, a gente sempre vai sentir. Todos nós vamos sentir. E que bom que a gente vai sentir, né? A grande diferença está entre aqueles que dão conta de enfrentar, de encarar, e aqueles que, de alguma forma, não foram preparados por N situações, não dá para a gente explanar aqui,
mas não foram preparados e ensinados a isso, né? Mas, de toda forma, ele passa por um processo de autoaceitação, né? Quando a gente fala sobre isso, inclusive, hoje até mesmo eu coloquei lá no meu Instagram a respeito do comportamento suicida. Em geral, são pessoas de perfil rígido, ambivalente e impulsivo, né? Então, são pessoas com pensamento rígido, pessoas que elas não aceitam que elas podem errar, elas não aceitam que elas têm limitações, né? E isso não se faz ajudando elas, né, no processo, né, de falar, não, deixa isso, não é assim que acontece. Isso é uma coisa interna que precisa de uma condução, de um tratamento psicológico para ela entender sobre isso, né, de autoaceitar, de reconhecer que ela tem limitações, que ela tem fraquezas, né? Por isso que eu finalizei ali, que ali isso você não faz sozinho, né? Ou fechado em si mesmo. Tem que pedir ajuda, né? O primeiro passo. E se a pessoa não dá conta de pedir ajuda, é por isso que nós precisamos ter esse olhar atento sobre as pessoas que convivem conosco, né? De perceber que tem algo errado. E hoje a gente não tem mais esse olhar atento sobre o outro, né? Quantas vezes eu já ouvi pais falando: ah, meu filho é tão bonzinho, ele é tão quietinho, ele só fica no quarto. Não é normal ficar só no quarto, né? Ou não é normal uma pessoa que era sempre de um comportamento muito retraído, introvertido, e do nada ele se aventurar demais, ele começar a colocar em risco a própria vida. Então, isso também não é normal. Mas essas coisas acabam passando despercebido, porque a gente começa a achar, a gente sempre acha desculpa, porque agora ele se libertou, agora ele tem coragem, ou então, não, agora ele está mais quieto na dele, ou então a gente coloca a culpa na fase que a pessoa está passando, porque é adolescente, é assim mesmo. E cuidado, a gente precisa ter cuidado com esses rótulos, né? É por causa desses rótulos que muita situações de suicídio acontecem e a gente nem se dá conta. Bom, pessoal, é isso. E agora eu gostaria de deixar aberto para vocês perguntarem, ou também nós temos a opção de passar sobre mitos e verdades, se vocês quiserem, vou deixar para vocês escolherem. Eu tenho uma pergunta, Néia. Pode falar. Sobre a questão da primeira parte que você comentou, do outro, né? Quando a gente percebe que um outro está precisando, né, de uma ajuda, de um apoio, né? Está demonstrando alguns sinais, né? E aí, quando principalmente está para esse outro, nós estamos acompanhando esse outro que está entre o risco médio e o alto, né? Uhum. Deve ser muito, deve ser muito desgastante para esse que acompanha, né? Também Sim, esse estado de alerta, né? O tempo todo sim, também. E a sim, importância, e aí seria também importante, né? Ter um acompanhamento desse que está também que está acompanhando alguém assim, não é? sim, Seja alguém da Natália. família, um amigo, né? Quando a pessoa entra em risco de suicídio, a gente costuma dizer que toda a família ela está no risco também, porque ela se envolve muito nessa questão e às vezes por isso que a gente fala aqui lá na frente de ter uma rede de apoio, de ter pessoas com quem você pode contar, porque é muito comum as pessoas fazerem o quê? Esconder, por vergonha mesmo, né? Principalmente se esse familiar já teve uma tentativa de suicídio. Então, qual que é a nossa tendência? É de esconder, é de não contar, né? Então eu não conto para ninguém, nem para minha família, só que aí eu vou também adoecendo com aquilo, porque eu não vou dar conta sozinho. É uma situação bastante pesada, porque a pessoa em risco de suicídio, ela tá
em altos e baixos, assim, no mesmo dia, várias vezes. Então, é realmente muito desgastante. Então, por isso que eu preciso ter algumas pessoas confiáveis que possam também me ajudar a cuidar desse outro, né? Fica um não dito, né, ali, uma questão que não se fala mesmo, né? Total, Então, total. e aí envolve várias Só para pessoas, você, né? só para você ter uma ideia, a gente já não... eu conheço muitas pessoas que fazem o tratamento psicológico e não conta, por vergonha. Então, só por aí a gente... e olha que não tem nenhuma questão assim, nossa, né? Grave, né? Mas por medo de serem rotuladas por alguma coisa. Então, só por aí a gente percebe como que é a mentalidade que a gente tem a respeito dessas questões de saúde mental. Já começa pelas políticas públicas que nós temos hoje, ou que, melhor dizendo, não temos com relação à saúde mental, né? Está no papel que todo, por exemplo, que todo posto de saúde deveria ter um psiquiatra ou um psicólogo. Mas eu conheço vários centros de saúde que não têm. Então, onde as pessoas vão recorrer? Né? Existem esses, por exemplo, o CAPS, o CICERSAM, mas eles não dão conta da demanda. Né? Então, eles não dão conta. Fora investimento, que é baixíssimo. Então, assim, nós estamos pagando um alto preço por um tempo bem grande, sem cuidado com a saúde mental. Hoje a gente tem um cuidado, e graças a Deus, né, com a saúde física, de prevenção, de campanhas, mas com relação à saúde mental, nós estamos, nem sei se eu poderia dizer que a gente está engatinhando, não. Mas, e uma prova disso é a questão da pandemia hoje, né? Então, o número de pessoas deprimidas, ansiosas, assim, cresceu absurdamente. É uma outra pandemia, né, Neia? Junto Outra com a pandemia. do vírus, né? É E outra mais, pandemia da e saúde mais mental, né? grave. E mais grave. Eu me Sim. arrisco a dizer que hoje é mais preocupante a questão da saúde mental do que a pandemia em si. Entendeu? Porque a pandemia em si, hoje eu tenho uma vacina, hoje eu tenho formas de prevenção, e com relação à saúde mental, eu não tenho vacina, entendeu? Então, quando a segunda onda, né, que veio de fechar tudo de novo, de impedir as pessoas de irem para o trabalho, para a escola, eu particularmente, alguns grupos, né, de psicólogos já estava questionando com relação a isso, porque a balança começou a não equilibrar mais, né? Então, é preciso avaliar, será que realmente é válido começar a ficar nessas ondas de fecha, abre? Isso está gerando uma instabilidade nas pessoas, porque muitas vezes o que nos adoece é essa instabilidade, a gente tem medo, a gente fica mais ansioso, mais vulnerável quando a coisa não é aparentemente seguro. Nada nessa vida é seguro, né? Mas quando eu sei que, por exemplo, né, igual os meninos aí, eu estou estudando porque eu vou fazer o Enem, porque eu vou para uma faculdade, é uma coisa. Ah, mas agora eu estou estudando, que talvez pode ter o Enem, talvez não possa ter, é outra coisa, né? Isso vira uma bagunça na cabeça da gente. Ah, com certeza, eu acho, você falou da segunda onda, assim, ela foi a que mais me afetou, assim, né, a primeiro momento, a gente conseguindo segurar, né, com talvez um pouco de uma esperança, né, assim, às vezes passa rápido, né, vai chegar aqui no Brasil, Sim. né, março a gente ficou com aquela assim, o BH fechou mais rápido, as aulas foram suspensas, né, então, assim, não vai demorar tanto. Mas aí depois a segunda onda foi a que pesou, que a gente já estava exausto, né? A gente já estava exausto E aí e a veio gente mais, né? e tem aquela sensação assim,
eu já sei o que vai acontecer. Porque na primeira, a gente não sabia muito até onde ia. Tanto que quantos de nós saiu do trabalho em março, achando que, tipo assim, maio tá estourando, em maio a gente está de volta, né? Então, essa instabilidade, e fora, eu falo muito para as pessoas, gente, abandona os telejornais, porque ele adoece, entendeu? Então, quando você acha que não veio a vacina, veio aquele tanto de esperança das pessoas aí, tem uma variante X, Y, Z, não, agora tem uma que é pior. Então, não dá para viver assim. Pessoas que já têm um histórico de ansiedade e depressão jamais podem acompanhar de telejornal, porque elas pioram bastante, bastante. Ou escolher um, né, também, que confia e ver uma vez no dia e acabou. Hoje existe N opções, né? N opções. Então, não tem... É impossível hoje você ficar alienado, só se você quiser, né? Então, mas assim, não dá para a gente fazer dessa, por exemplo, na questão da pandemia e tantas outras situações, uma telenovela. Não dá, porque senão a gente realmente não tem esperança de nada, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue fazer planos para o futuro, né? Então, é difícil. Passei aqui sem querer. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta para a Neia, comentar uma questão? A gente tem, sabe, Neia, uma poeta entre nós aqui, sabe? Que é a Suzana. E aí já sopraram aqui para mim no chat que ela escreveu uma poesia, né? Um poema sobre a depressão. E aí, se ela quiser... ela quiser declamar, ler pra gente, né? Eu vou ela adorar pode ficar ouvir. à vontade. Não, é porque ele está no YouTube e eu não sei, não vou saber. Sim, verdade, isso. Por aqui, mas eu queria, sobre essa coisa toda de depressão, assim, é porque eu faço tratamento já há alguns anos já. E às vezes eu falo, não, tá bem, tá tranquilo e tal, e há um mês atrás, até foi a Nath Anjo, que eu liguei, sim, porque chega uma hora que a gente não tem muito mais para quem falar. Sim. E é muito, muito, muito desesperador, porque realmente, olhando de fora, parece que é frescura. São duas pessoas dentro de uma, é o que a gente se mostra e é o que a gente é por dentro. Sim, isso mesmo. Então, às vezes, essas coisas de escrever, eu comecei a colocar isso mais, muito por causa do pré-ENEM ano passado, porque essa questão de ser invalidada a vida inteira, a gente passa a não confiar na gente em nada. Então, acho que tudo que você estava falando nos seus slides, assim, são coisas desde criança, quer dizer, muita coisa desde criança. A minha mãe também tirou a chave do meu quarto, ao mesmo tempo que a gente fica puta, desculpa a palavra, porque dá a sensação de falta de privacidade. Sim, mas que é necessário. Hoje, agora eu percebo, assim, eu só agradeço a ela e agora já ninguém, nem ela mesma, sabe onde é que ela colocou. Então tá bom. Mas a semana passada aconteceu, eu falei, eu não quero tomar mais não, porque eu estou sentindo que eu estou dependente disso, então simplesmente eu não consegui dormir. Aí o seu organismo, ele bagunça todo. Sim, aí volta a estaca zero. Totalmente. Isso é o químico, né? Mas realmente os remédios, eles não curam as causas. Mas tem uma coisa que eu percebo muito, porque já tem alguns anos já que eu faço esse tratamento, assim. É muito complicado. Se você chegar para um trabalho qualquer e falar assim, eu preciso de faltar hoje, porque, por exemplo, a receita não é uma receita que eu possa chegar ali na Araújo e comprar. Me dá 2 quilos de... 2 quilos. Me dá uma caixa de sei lá o que, seja o nome do remédio.
Uhum. Ele não vai conseguir comprar, então automaticamente você tem que renovar a sua receita no posto. Sim. E aí, é uma E que coisa é assim, só você, né? Oi? E É, que é só exatamente. você. Então, Tem toda uma burocracia. toda. E aí, se você falar assim, olha, eu vou, mesmo trazendo o atestado, eu vou trabalhar horas depois, eu Uhum. vou trazer o atestado porque eu tive que fazer uma mamografia, por exemplo. Isso é Uhum. uma coisa. Mas você Uhum. chegar para qualquer trabalho e falar assim, hoje eu tenho que ir médico X para renovar minha receita de automaticamente, não importa o seu nível de conhecimento, o seu trabalho, você automaticamente já é vista com preconceito. Sim. Com uma Né? possibilidade de substituição. Exato. Aí a gente já fica com medo que a gente quer trabalhar, e aí você fala, nossa, não, então eu nunca vou falar, eu vou largar. Eu já larguei vários tratamentos no meio, por isso que esse Uhum. agora está durando mais tempo. Não foi nenhuma Uhum. nem duas. Uhum. E com essa coisa da pandemia também, eu acho que quem já tinha uma predisposição só deu um clique, assim, foi um clique. Sim. Uhum. Um exemplo, assim, nem é de baixar a bola e tal, não, mas isso que vocês estavam falando de jornal ruim, é uma coisa que automaticamente eu já não consigo mais assistir. E eu lembro que eu adorava o Marcelo Rezende, que só era só espreme que faz Uhum. sangue. Eu adorava. Uhum. Mas aconteceu uma coisa nessa pandemia tão surreal, assim, que eu descobri a morte de uma amiga minha pela televisão. E eu estava passando pano na casa. Aí, vem cá para você ver, acharam uma mulher morta e aqui no morro. Aí eu fui, nem eu sei até hoje por que que eu fui ver, porque já tinha um tempo que eu não estava assistindo mais. E era uma amiga minha que eu tinha visto ela na quarta-feira, descobriram o corpo dela, e aí o marido dela matou ela e enterrou ela na parede da casa dele. E eu vi ele no dia que descobriram o corpo. Então, aí, tipo, nossa, a gente não pôde ir no velório, daí há 2 meses a mãe dela morreu de desgosto, eu não... Uhum. A Su ficou muda para vocês Ficou também? muda. Ficou. Ficou? Su, Uai, oi? agora voltou. Ah, Voltou. Eu estava voltou. muda. Não, é isso, é igual uma bomba. E só Uhum. que é tão engraçado que a gente consegue rir e agir Sim, normalmente, ninguém percebe. Você só, exatamente. entendeu? Aí, se você... eu tenho uma graça divina, por exemplo, de ter meu quarto e tal, mas eu fico pensando quem não tem. Porque você tem Uhum. vontade de chorar muito, 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 mas como é que você chora na frente dos outros? Ou Uhum. é um personagem. Então, ultimamente, uma coisa que eu faço muito legal que é escrever poema, assim, que eu nem sabia que eu Uhum. sabia, de verdade. Ai, que Escrevi legal. para Enem, É, é mas... uma, É uma é uma poeta válvula de, mesmo, né? é uma válvula de escape. Sim. Suzana, você falou uma coisa muito importante, essa questão da aparência, ela é muito comum, porque normalmente as pessoas pensam assim, quem tem depressão, e principalmente quem tem depressão grave, a pessoa, a gente percebe facilmente, e Mentira. nem sempre, porque às vezes é aquela pessoa que mais ri, que mais conta piada ali no ambiente de trabalho, né? Então, ela vai disfarçando, né? Uhum. A questão vem à tona muitas vezes quando ela está sozinha, né? Na Por hora de isso que dormir. por isso que muitas vezes quem tem fica até com medo de ficar muito tempo sozinho. Então, o que ele faz, né? Aquela vida social disfarçada, né? Uhum. Ah, mas fulano é tão sociável, tá sempre saindo. Tá, mas ele não tem um amigo, ele não aprofunda nas amizades, entendeu? Ele deixa transparecer algumas outras coisas. E essa questão do trabalho, existe sim, isso é real. Infelizmente, até hoje, a gente encontra muito, mas muito preconceito. É, Você nunca pode dizer, né, em muitos lugares, realmente o que, que você tem, porque você corre o risco de não ser admitida, ou se no decorrer você já foi admitida, já viram um potencial de substituição, porque como que eu vou contar com uma pessoa que sempre falta? Como que eu vou contar com uma pessoa que sempre me dá problema? Sendo que o emprego, o trabalho é um fator de proteção para essas pessoas, né? Sim. Então, às vezes é o único fator de proteção que ela tem. Ela já não tem mais vínculos familiares, ela não tem vínculos de amizade, e o único que restou é o trabalho.
e às vezes ela não pode contar com o trabalho, né? Então, por isso que às vezes esconde, sim, principalmente quem infelizmente depende da rede pública, como você disse, porque é uma burocracia para conseguir o atendimento, para conseguir a renovação de receita, e não é fácil, é você que tem que ir lá fazer a troca, é você que tem que estar lá na fila, né? E tem os horários específicos do posto, Sim, né? Não sim. é qualquer horário que você quiser e não é qualquer dia. Então, é difícil as pessoas entenderem isso, né? Mas aí eu te falo, Suzana, que você está no caminho certo do tratamento, realmente tem esse medo, né, das pessoas de ficar dependente, mas eu posso dizer que o antidepressivo, ele não causa dependência, ele vai causar uma dependência emocional, psicológica, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa achar que não pode ficar sem ele um dia. O ansiolítico, ele já causa dependência, mas nada que, se a gente seguir direitinho o tratamento e lá na frente o médico quiser retirar, que ele não consiga, consegue sim, tá? Você não precisa tomar um medicamento para sempre, não. Mas, para isso, você precisa seguir à risca o tratamento medicamentoso. E, junto a isso, procurar o tratamento psicológico, porque a raiz do problema, ela fica lá, né? Então, existem dois erros, das pessoas tomarem o medicamento e não fazer o tratamento psicológico, e aí, como a gente diz, né, tapar o sol com a peneira, ou até aceitar um tratamento psicológico, mas é resistente ao tratamento medicamentoso. E aí, nenhuma coisa nem outra, né? Existe possibilidade de algumas depressões serem tratadas apenas com o tratamento psicológico? Existe, mas depende do grau que essa depressão está. Agora, dependendo do grau, vai ter que entrar com medicamento, sim. Dependendo do grau da ansiedade, vai ter que entrar com medicamento, sim. Por quê? É um medicamento que vai regular aquilo que está desregulado no meu corpo. Então, se tem hormônios de mais ou hormônios de menos, quem vai regular isso é o medicamento, né? Então, quando a gente estuda sobre isso, a questão da serotonina, por exemplo, quando o neurotransmissor vai distribuir serotonina para o outro neurotransmissor, suponhamos que o normal, né? Vou chutar aqui, que é 20, e ele começa a mandar só 10, 9. E quem vai regular isso? Quem vai equilibrar isso? É o medicamento. Então, leva um tempo, né? Até mesmo o organismo acostumar. Então, por exemplo, antidepressivo. Tem antidepressivo que começa a fazer efeito com 15 dias, não é do dia para a noite, né? Mas existe outras formas de tratamento também, que na possibilidade você verifique com seu médico, para ver questão de vitamina D, B12, magnésio, tá? Existem alguns médicos que, inclusive, receitam o uso do magnésio, mesmo o nível de magnésio no sangue esteja aparentemente normalizado, porque os exames que nós temos hoje no Brasil para dosar nível de magnésio não é um dos mais fidedignos, né? Você vai ter um pouco de dificuldade em encontrar algum médico que aceite isso. Mas existem várias pesquisas falando a respeito do uso de magnésio, principalmente com relação às pessoas que têm ansiedade. O quanto a suplementação de magnésio ajuda, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que eu vou fazendo para que a minha vida entre no eixo, né? E aí você encontrou uma coisa maravilhosa, que é a escrita. Para algumas pessoas, ela é realmente uma terapia mesmo também, né? Não substitui a terapia tradicional, mas é uma forma de você expor, de você colocar no papel aquilo que você sente. Sim, obrigada. Por nada. Mas alguém, pessoal, gostaria de fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Su, estão pedindo o link no bate-papo do YouTube. Se você quiser deixar aqui ou lá no grupo, fica à vontade, tá? Tá Do seu bom, eu poema. deixo. Tem algum mito, alguma verdade que vocês gostariam, algum mito, por exemplo, que vocês gostariam de falar sobre o suicídio? Gostaria que fosse apresentado? Dúvida eu não tenho, mas eu queria saber.
Esse negócio de lendas e mitos. Verdade. Isso, Natália, pode passar aquele segundo slide, Natália? Se houver tempo, Tá eu bem. não sei. Sim, temos um tempinho ainda. Pessoal, Regina, você quer falar? Você levantou a mão também? Antes de eu passar o slide? Não? Enquanto ela fala, eu poderia, por exemplo, no meu ponto de vista, responder? O quê, Su? Dos É, mitos e verdades? isso, do Vai meu ponto lá. de vista. É porque é uma coisa muito engraçada que é igual uma sensação de ter que ir ao banheiro. Você tem que ir ao banheiro, e você tem que ir ao banheiro, você tem que ir ao banheiro. É quando começa a vir a ideação suicida. É o pensamento que ele não para de vir, ele vem, você pensa o dia inteiro, 24 horas, o tempo todo nisso. Uhum, E só que você não tem nunca coragem de dizer para ninguém que está pensando isso. Aí como uhum, que é? Aí a partir disso vem as benditas fobias, assim, medo de sair à noite, porque de tanto quando eu comecei a tomar remédio, que aí vem, meu Deus do céu, graças a Deus eu parei de pensar nisso. Mas as formas que o meu cérebro criava de fazer, uhum. essas coisas eu tenho medo de ir nos lugares, enfim, são coisas que mitos e verdades é isso, é porque é um pensamento que ele é inerente à sua vontade. Ele vem assim, eu preciso ir ao banheiro, ou estou com sede. O corpo pede. É um pouco isso, eu acho. Na verdade, você está falando do pensamento, na verdade, o É, pensamento em si, da ideação suicida, né? isso. E que realmente você não tem controle sobre Controle. ele. É a mesma coisa quando a gente fala assim, né, a pessoa que é muito ansiosa tem muitos pensamentos negativos. Para de pensar sobre isso, não tem como a gente parar. Porque a mesma, para de pensar, se eu falar com você assim, deixa de pensar, não pense agora num elefante roxo. Você vai pensar, entendeu? Então não é assim que funciona, né? Então a coisa é bem mais complexa, né? Então, quando vem esses pensamentos, não está sob o controle da pessoa controlar isso, né? Então, por isso que, inclusive, o medicamento ajuda nessa questão dos pensamentos. Por isso que o medicamento, ele é válido, bastante válido, né? Graças a Deus, hoje nós temos a possibilidade dos medicamentos nos ajudarem. E eu falo sempre para o pessoal, precisa tomar um medicamento? Tome, né? E, dentro do possível, o médico vai retirando aos poucos, dentro daquilo que você vai dando conta. Agora, se você começa a tomar, começa a tomar, você volta a estaca zero do que você já tinha conseguido avançar, né? E sem falar que cria um vício, né? Pode ser que aquele medicamento que você tomou, que estava tomando antes, já não faça mais efeito, tem que aumentar a dose, tem que mudar, né? Uma série de coisas. Pode passar, Natália. Certo. Pode ir passando, que até pode ir. Aí, mitos Ó, e verdades? isso. Então, tá. Aí foram feitos aí por Bernardo, né, lá do voluntário da Cruz Vermelha, e alguns mitos aí, né? Melhor não falar de suicídio para não dar ideia. Você já reparou? Até a mídia é proibida de abordar esse tema. Porque isso pode influenciar, aumentar o risco ou incentivar quem já pensa em suicídio. O que vocês acham? Se é uma verdade ou uma mentira? Eu acho que é o mito, né? É super mito, que é igual falar sobre, né? Você falar sobre a questão das drogas, né? A questão da sexualidade, né? Esses temas, não é que você vai incentivar, né? Uhum, Você vai conscientizar, é diferente, né? E a gente sim. sabe que a mídia não fala pela questão ética, não é? Né? A questão
na verdade, por um tempo, a mídia não falava mesmo, né? Só Uhum. que agora ela meio que banalizou. Às vezes ela fala, Uhum. e quando ela fala, ela dá detalhes. Então, ela fala de maneira errada, né? Então, eu posso noticiar, sim, e dentro dessa notícia eu não preciso dar detalhes. Como que a pessoa morreu, quais os meios que ela utilizou, né? A linguagem que essa pessoa vai transmitir essa notícia. E, e depois de tudo isso, né, eu vou noticiar, né, a respeito da morte das pessoas por suicídio, mas eu vou trazer uma reflexão, uma conscientização, né? O problema hoje está na forma de noticiar, né? Então, criou esse mito de que a gente não pode falar de suicídio, aí volta aquela questão que você falou, né, de o familiar, às vezes, está passando, né, por uma questão dessa, com alguém em casa, mas não pede ajuda, né, porque pela vergonha, pelo medo, então, porque a gente não pode falar, né, existe não sei se vai ter aí para frente, né, se existe esse mito de a pessoa teve uma tentativa, então a gente finge de morto todo mundo e ninguém fala sobre isso. Não. Se teve uma tentativa, assim que possível, sempre conversa com a pessoa. O que está acontecendo? Né? Como que eu posso te ajudar? Né? Conversar sobre o assunto. Fingir que nada aconteceu só vai piorar a situação. Pode passar. Acertamos, ó, Pessoas que realmente decidem suicidar nunca avisam? Mito ou verdade? Aí, Passei a mão sem, passei a mão sem querer, né? Desculpa. Tem problema, não? Eu já até tinha dito das frases de alerta, né? Ela dá as frases de alerta, né? Então, ela de alguma forma, ela avisa. Ou ela muda de comportamento, ou ela diz alguma coisa, ou ela solta alguma coisa, até mesmo, nem que seja inconsciente, uma forma de pedir ajuda, uma forma de pedir socorro. Agora, a grande questão é se quem está ao redor está sensivelmente preparado para perceber. Mas sempre avisam. Próximo, pode ir? Pode. Pessoas com risco de suicídio não devem ser deixadas sozinhas. Mito ou verdade? Verdade, não? Verdade. Você acha que é verdade, Suzana? Ah, tenho certeza. Pelo menos nos Claro. primeiros momentos, não. Sim, isso mesmo. Como eu disse lá, né, quando ela estiver lá indo risco médio, risco alto, mesmo risco baixo, a gente precisa ter um olhar bastante atento. Mas aí, mesmo que elas ficam iradas, como você disse, né, Suzana? De se sentir vigiadas, mas é uma questão de cuidado. Então, não dá para deixá-las sozinhas. Ter alguém que realmente esteja cuidando, olhando, ter esse olhar atento sobre ela. A personalidade da gente muda, é inconsciente. Sim. E é igual no dia eu cheguei e falei, cadê a chave do meu quarto? Ninguém sabia, eu quase quebrei a casa toda. E ficou uma confusão danada, não sei o quê, chama um amigo, chama o outro, minha chave, minha chave, minha chave, minha chave. Aí agora, que é uma coisa mais, entre aspas, tranquila, Sim. eu já só dou muito graças a Deus por minha mãe ter feito isso. Assim. Mas no dia não foi uma coisa legal, não. Depois eu pedi ela muito perdão até de joelho, porque eu magoei ela demais. Mas... Por isso que esse familiar precisa estar bastante emocionalmente preparado, porque é isso mesmo, a reação são essas mesmo. Vira um bicho. Vira. No caso, o que me ajudou foi isso, eu pedi a vaga no pré-ENEM, aí fui acalmando. Bom, pode passar. Não devemos expor a vida da pessoa que confiou em nós, por isso devemos manter o sigilo sempre. O que vocês acham? Eu acho que essa é verdade.
Porque se a pessoa tá com problema, você não vai ficar expondo os problemas dela para os outros saber. Ainda mais se não for de confiança. Alguém tem opinião diferente? Acho que em partes, né? Acho que essa é uma meio Meio mito. mito, meio verdade. Depende de como está essa exposição, né? Também. Isso. É porque, na verdade, expor, a gente não deve expor, né? Se a pessoa confiou, se a pessoa veio até você, contou alguma coisa, manter sigilo. Mas se ela já falou dos planos dela, aí a gente já não pode mais, inclusive os psicólogos, a único momento que eles têm autorização de quebra de sigilo é nesse momento. Quando a pessoa já sinaliza que ela vai por término à própria vida. Então, ela deve, aí a gente entra em contato com familiares, com amigos, né? Preferencialmente familiares, para estar atento, porque ela já está no risco alto, né? Então, assim, claro que expor, nunca deve expor, mas se ela já está num risco, já está sinalizando algo grave, a gente deve cercar de pessoas que possam nos ajudá-la, né? E não é sair contando para todo mundo. É escolher aí entre 2, máximo 3 pessoas de muita confiança que realmente vai ajudar, né? Então, esse é o mito com ressalvas. É, isso mesmo. Infelizmente, o suicídio é problema que atinge todas as idades, até crianças se suicidam. Essa você tinha comentado, que até criança suicida, só que a chance de ser suicídio mesmo é improvável, que pode ter sido outra coisa, mas pode acontecer. Fica sempre na dúvida na hora de notificar, né? Alguns são notificados como suicídio, outros são notificados como como é que chama? Acidente doméstico, isso mesmo. Obrigada. Isso. Reduzir o acesso a métodos de cometer suicídio. Gabarita, sabe, Néia? Turma gabarita. Essa turma gabarita testes. A turma é boa de... Reduzir o acesso a métodos de cometer suicídio é uma estratégia efetiva de prevenção. Essa é verdade também. Sim, é aquilo que eu falei principalmente ali no risco alto, né? No risco médio a pessoa já sinalizou, então a gente deve procurar tudo que em casa, né? A própria Suzana já colocou aí, da chave, tudo que em casa possa fazer com que ela venha cometer o ato. As coisas mais improváveis, a gente tem que pensar em tudo, tudo. Até carregador de celular, né? A cordinha pode ser usada, enfim, tudo que puder imaginar ali dentro da casa tem que ser confiscado. Falar que outras pessoas estão passando por coisa pior ajuda o suicida a melhorar. Não, esse aí e aí, até Suzana, complica. você já deve ter ouvido muito sobre isso. Do tipo, nossa, tem gente pior do que você está desse jeito. Você tem tudo. Né? Então, quantas pessoas já não falaram, né? Às vezes a gente pode até ter falado alguma vez também, né? Porque diante de um fato como esse, muitas pessoas se sentem inseguras, né? Vou falar o quê? O que eu falo agora? Aí a gente começa com essas frases feitas, né?
Não devemos nos preocupar com todos os casos. Algumas pessoas são dramáticas, só querem chamar a atenção, até manipular alguém. Aí eu já disse, né, gente? Já até coloquei tema da palestra aí. E olha que interessante, né? A Amanda, ela falou isso que quando ela ficava triste, ela falava isso para ela mesma, né? Como se fosse um consolo. Tem gente pior, né? Tem coisa passando, né? Isso Sim, é porque uma. nós aprendemos isso desde pequeno, né? Uhum. De ouvir dos nossos pais, não, né, coitados, eles não fazem isso por mal, mas é porque culturalmente a gente aprendeu isso, né? Você está reclamando, né, dessa comida, tem gente que não tem, né? Então a gente acaba internalizando isso e não só dizendo para nós mesmos, mas dizendo para as outras pessoas também. Só que não se trata de ter tudo, né? De ter o carro do ano, como esse rapaz, né, de onde surgiu a ideia da cor amarela, ele tinha tudo, né? Ele tinha uma vida social bacana, ele tinha financeiro, então, na escala, ele tinha um carro, nele, se eu não me engano, era 18 anos, ele foi o primeiro carro, então, aparentemente não tinha motivos, né? Mas não se trata de ter, mas de ser. É quase como se alguém desse um tapa na cara da gente quando a gente escuta isso. Não, Assim, a pessoa fica porque pior, aí que ela vai se sentir culpada mesmo, né? é essa a palavra, é a culpa. Você fala, poxa, você vai no hospital, já fiquei com meu pai no hospital. Aí você vê coisas horrorosas, você fala, nossa, eu tô com tudo, eu sou perfeita, e eu... Aí o negócio fica muito, muito, muito Muito pior, pior, assim, muito pior. exponencialmente. Quando você Sim. escuta isso, aí que a gente para de falar. E aí, quando você não tem com quem falar, Aí piora tudo, né? Porque aí se você não piora sente tudo, segurança, você vai exatamente. falar para quem? Você vai falar o quê? Porque as pessoas já vêm com Fraca, você essa. vai sendo fraca, mimizenta, é isso. Assim, Uhum, se a pessoa te der um tapa, talvez ele doeria menos quando você escuta uhum, isso. uhum, sim, E é lembrar disso, né? Todo mundo tem as suas dores, né? E cada um sabe isso. Aquela frase, né? É o peso e a alegria de ser quem a gente é, sim, né? sim, É sim. nos acolher mais E no às vezes, momento. e às vezes as pessoas fazem comparação, né? Uhum. Não, fulano perdeu, sei lá, já vi pessoas entrando em depressão porque perdeu o cachorro. Nossa, fulano perdeu o cachorro e tá desse jeito. Eu perdi meu pai outro dia e eu superei. Gente, mas tem pessoas que elas não foram preparadas estruturalmente, psicamente, no decorrer da vida para enfrentar perdas, né? Inclusive, existem estudos hoje falando da questão da ansiedade, que ela mexe justamente numa área do nosso cérebro que é do aprendizado, né? Então, muitas vezes, pessoas desenvolvem ansiedade pela maneira como elas aprenderam a enxergar a vida, né? A maneira como aqueles educadores, principalmente né, os pais, os mais próximos ali, ensinaram ela a enfrentar a vida, né? Se foi com muito pessimismo, se foi de uma forma muito negativa, então a pessoa vai criando esse medo, essa insegurança diante da vida. E perdas são difíceis, né, Neia? Oi? E perdas são difíceis, né? Pode ser Sim, seu animalzinho, né? Pode ser o que são difíceis de serem elaboradas, né? A gente. sim. Uma das causas de suicídio que aumenta o número de suicídio é quando o país entra em crise. Uhum, Então, quantas crises o nosso país já entrou? Essa última, então, é, né? Quantas pessoas que estavam, né, legal na vida financeira, né? Tinha seu próprio negócio e de repente se viram sem nada, uhum. né? É, a Então, gente estuda isso em história, né? A questão da Grande Depressão, né? Que foi nos anos 30, logo depois uhum, da queda da Bolsa de Nova York, né? Não à toa chamou uhum, de Grande Depressão, né? Não pela questão uhum, só né, da Bolsa de Valores, mas porque foi uma grande onda, né? De suicídios, de depressão, né? sim. Outra onda que, né, pelo menos aqui no nosso país nós tivemos foi do plano Collor, né? Uhum,
quando mexeram na poupança e tudo mais, dizem, né, ter sido absurdo os números de casos de suicídio, né? Então, não é nunca, né, gente? Drama não é mimimi, né? Palavra péssima, né? Palavra é horrível. Então, vamos para mais um, né, Neia, que a gente... Pode ir. Aí você pode monitorar o tempo, tá? Tá bem, então a gente vai para um último aqui, Tá. para o pessoal gabaritar. A maioria absoluta dos casos de suicídio poderiam ser evitados. E aí, vocês acham que é verdade ou mentira? Ó, a Mandinha respondeu aqui verdade. Eu acredito que seja verdade também, se as pessoas conseguirem notar ele tá indo para esse lado. Uhum. Isso, olha lá, Mandinha, com apoio e Porque auxílio. tem pessoa que disfarça muito, aí não é nem culpa dos outros que não notaram, é que ela realmente consegue disfarçar. Na verdade, é isso que a Suzana colocou, sabe? A pessoa sofre tanto preconceito, é tão julgada, ela começa a vestir uma máscara mesmo para viver socialmente, né? Então, ela começa a disfarçar mesmo. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar bastante atento, e quem vai ter esse olhar bastante atento são os mais próximos, que convivem dia a dia. Às vezes, nem é a pessoa da família, que às vezes a gente passa maior tempo no trabalho do que em casa, né? Porque é fácil eu chegar em casa tarde da noite, eu tomar um banho, me trancar no quarto, e aparentemente está tudo normal. Você chegou cansado, né? No outro dia sai cedo de novo. Mas e talvez seja aquele amigo do trabalho, né, que começa a perceber algum comportamento estranho, alguma fala diferente, né, pelo menos deveria ser, né, mas é isso, a gente precisa ter um olhar bastante atento sobre esse outro, né, volto a dizer o caso lá dos pais, quantos pais já se surpreenderam com o suicídio dos seus filhos e nunca notaram nada. Mas esse nada é mito, porque teve alguma coisa assim, você que se perdeu na observação, infelizmente. Eu tenho também uma questão, eu acho, eu concordo muito essa questão que esse nada, ele passou, né, desapercebido, assim, mas acho também, quando ele acontece, né, acho que a gente tem uma tendência de buscar responsabilidades, né, de buscar, eu não percebi que meu amigo, né, eu não percebi que a pessoa que mora comigo, né, E assim, a gente sabe, né? Também concordo, os atos poderiam ser evitados, claro. Mas tem algo que vai nos escapar, né? Não tem Sim, jeito, né? eu tinha até num outro slide, eu tinha até uma frase que eu finalizava com ele, com ela, sabe? Uma reflexão, na verdade, que falava assim: apesar de você tomar todos os cuidados, você estar atento, de saber a avaliação dos riscos, de ajudar a pessoa, de levar, de fazer, pode ser que ainda assim o ato vai acontecer. E não é culpa sua, né? E não é culpa de ninguém. Quantas psiquiatras e psicólogos já se angustiaram com isso? Porque essa pessoa estava em tratamento. Existe uma coisa, Natália, que é o livre-arbítrio, né? Esse poder de decisão, porque, na verdade, quem sofre com isso sabe que é uma questão assim, de segundos. Você toma uma decisão, questão de segundos. Outro dia eu estava lendo uma reportagem falando a respeito das pessoas que, por exemplo, tentaram e vieram se arrepender e entrevistaram essas pessoas. O que elas sentiram no momento? E uma marcou bastante, que foi uma menina que pulou de um prédio
E ela disse assim, quando eu percebi o que eu tinha feito, e eu senti o vento bater no meu rosto, eu pensei, meu Deus, o que que eu fiz? Então, assim, esse instante, nem a própria pessoa dá conta Uhum. de segurar, quanto mais quem convive. Então, assim, não é uma coisa que pode escapar, sim, entre os dedos. Uhum. Sim. Existem formas de prevenção? Sim, existem. Mas nem tudo está sob seu controle. Uhum. E por isso que é muito importante falar sobre, né? Conversar, estar sempre aberto, né? A aguçar a nossa sensibilidade, né? Para os Quer nossos passar mais um? próximos, né? Você que sabe. Acho que a gente, pelo tempo, né, pessoal, acho que a gente pode, desculpa, viu, né, por causa do tempo mesmo, a Não, gente, fica à vontade, não tem problema não. mas você é sempre muito bem-vinda, pode voltar a hora que você quiser, sempre, Uhum. também com outros temas, né, o que você, a gente já tem muita alegria de recebê-la, né, são pessoas muito incríveis que estão que estão aqui, são alunos maravilhosos e pessoas que eu aprendo muito mais com eles do que ensino, sabe? Uhum. E a Regina quer falar uma coisinha? Ela tinha falado até que ia falar no final. Então, pode ir lá, Regina, fica à Vocês estão vontade. me ouvindo? Sim. Tá, então eu queria não consigo, né, abrir aqui a câmera, né, porque agora eu consegui. Na Ai, que verdade, eu bom. queria agradecer, boa noite a todos e a todas, queria me despedir, queria agradecer a essa turma incrível, né, de ter ficado com a gente até esse tempo, né, de repente aí muito cansaço, o dia não foi fácil, mas vencemos mais um dia, né, pessoal? Vencemos mais um dia. Eu trabalho no Departamento de Ações Humanitárias da Cruz Vermelha e foi com grande alegria, né, que a gente aceitou algumas sugestões de alguns nomes, e quando falaram que tinha a turma do pré-ENEM, do Morro do Papagaio, eu falei, oba, vamos ver se eles nos aceitam lá, né, da gente falar um pouquinho, compartilhar. Então, eu queria agradecer, né, agradecer o Guilherme, você, Natália, Amanda, a Cláudia, a Fernanda, a Grazi e a Laura, né, pela participação, e estamos disponíveis, viu, para próximos encontros. A gente vai estreitando o vínculo, criando laços, entendendo que, né, essa empatia, né, do lugar que o outro ocupa, né, seja do território, seja no coração da gente, é importante para que a gente vá caminhando, né, nessa questão do afeto, superando as nossas questões, né. O tempo da pandemia foi um tempo, né, está sendo um tempo que a gente tem aprendido muita coisa, e principalmente o quanto que o outro é importante. Então, que a gente possa falar para esse outro importante hoje, né, e não deixe passar isso, porque às vezes, eu acredito que o amor cura, né, eu acredito que o amor traz a gente de volta para o nosso lugar de direito, né, de usufruir desse tempo bom, desse mundo que é legal, né, dessa lua que desponta por aqui. Então, a gente tem muita coisa boa para estar compartilhando. Então, na pessoa da Grazi, agora também você, né, Natália, à frente aí do processo, eu Sim. quero agradecer a todos, né, dar parabéns para essa turma. E quando passar no Enem, manda notícia lá para a Cruz Vermelha, olha, tô dentro, né, e um dia vai lá conhecer a gente, viu, turma? A gente vai ter muito prazer de conhecer vocês pessoalmente, né, e a gente bater um papo. Su, e o poema, você vai ler, você vai mandar o link? Como é que você vai fazer? Que agora está todo mundo aqui curioso para, né, assim, quem não conhece, né, saber um pouquinho aí do que vai dentro. Eu estou tentando fazer, mas eu sou péssima na internet, não estou conseguindo colocar aqui, não. Então, peraí que eu vou fazer isso, Su, peraí. Tá, então, gente, muito obrigada, tudo de bom para vocês, viu? Uma boa noite. Valeu demais estar com vocês hoje, viu? Regina, não sai não que eu vou te mandar o link aí. Ah, tá, de jeito nenhum, só sai quando o último sair aqui. Obrigada, boa noite. Deus abençoe vocês. Tchau. Amém.
Uai, então, falando em gratidão, né, gente? Posso falar? Pode? Ah, cara, te agradecer muito, né? Porque a nossa conversa foi pessoal, mas a gente, o que é bom, a gente pode falar também em público. Muito, muito, muito. Você me ajudou muito naquele dia. O grupo todo, sabe? Ano passado, realmente, eu estava no meu limite, e aí eu consegui a vaga. Esse ano não está fácil, mas eu tento entrar quando dá. Mas é muito importante saber que vocês existem. Todo mundo aqui. Muito gentil comigo. É isso. Grazi Mendes, sou fã dela. É isso. Acho que essa é a palavra muito bonita também, essa frase, isso é que eu falo, eu tenho um amigo, né, que infelizmente teve 2 tentativas, mas ele tem uma doença psiquiátrica mesmo, ele é esquizofrênico, e aí foi uma das frases que me marcou muito, né, dele, foi que eu falo muito com ele. Eu despeço sempre da conversa com ele, ainda bem que você existe, né? Porque se você não existisse, mais ia ser muito difícil, né? Eu acho que foi quando aquele dia que eu te liguei, tipo, eram 3 horas da manhã e eu tava, nossa, para quem que eu vou ligar? Eu vou lá fora, eu vou tomar um banho, mas se eu levantar, eu vou acordar todo mundo. E para quem que eu vou ligar? Mas amanhã meus colegas têm que trabalhar de manhã. Se eu mandar um áudio, preocupo. O que que eu faço? Meu Deus, me ajuda. Aí você não dorme. Aí você levanta, você liga o computador, aí você mexe no celular, e você vai. E é nessas horas que é o desesperador, assim. Eu fiquei, o dia amanheceu, eu te mandei o recado e de verdade. Manda sempre, Deus, é isso, e né? eu de religião, você sabe que eu respeito todo mundo, então, assim, mas que Deus te abençoe. É Amém. isso que eu tenho para dizer. E é isso, assim, a gente tem que... Obrigadão mesmo. Obrigada a você, Su, por me escolher. Imagina. E é isso, assim, a gente reforçar isso muito para as pessoas que a gente ama, ainda bem que você existe, né? Acho que isso é uma Obrigada. mensagem muito forte, né? E, então, eu acho que a gente fica com essa frase para um para os outros, é muito forte. Né? E muito, muito obrigada pela fala, né? Pela parceria. Sim. Foi muito importante ouvi-la, mesmo a gente sabe, né, um pouco sobre isso, mas eu sempre ouvi de uma pessoa que estudou, que tenha, né, lugar, né, de poder falar sobre isso. Muito obrigada. De nada. Então, pessoal, o link da Su, né, do poema da Su, do YouTube, tá aí no link do chat e também lá no grupo nosso do WhatsApp. Agradecer vocês que estavam aqui na sexta-feira para a gente conversar sobre isso. Vocês são guerreiros demais. Muito obrigada por tudo. Grazi pela essa ponte, né, com a Cruz Vermelha, com a Neia. Obrigada. E é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Posso falar só rapidinho? Vai lá, Cláudia. Ouvindo falar aí, né, nos slides, a minha mãe foi diagnosticada com depressão há muitos anos atrás, e quando ela foi diagnosticada, o médico falou que a depressão dela era genética, e que a família, né, que os filhos deveriam tomar cuidado, se cuidar. Hoje eu tenho 3 irmãos que usam, né, remédio para depressão, tem uma irmã que está fazendo tratamento com burnout. Então, assim, realmente é muito complicado, né? Minha mãe falava muito de se matar, de suicídio, mas graças a Deus, com o tratamento, ela não fala mais isso, né? Que nem a Neia falou aí nos slides, né? Eu pratico exercício, faço atividade física, alimentação, reeducação alimentar. Você faz os exames, né, para saber a sua baixa de serotonina, essas coisas. Com isso, eu tenho evitado os remédios, né? Mas realmente é muito importante, né? A gente correr atrás e estar sempre em busca de estar melhorando, né? E a fala realmente é muito importante, né? E eu vim descobrir isso há pouco tempo, que quando você reverbera, né? Quando você fala o que você sente, para o outro, você consegue se conhecer e se entender melhor, né? Então, quando você guarda isso só para você, fica mais difícil.
aí vendo a Su falar, e é realmente isso, né? E é muito importante quando você tem alguém que te ouça, né? Sem te fazer... só te ouvir, né? Às vezes a gente só quer falar mesmo. Não precisa de resposta, só tá ali para te ouvir. Eu acho que isso é muito importante. Era isso, obrigada. É por isso que é importante vocês terem em mãos essas plataformas do CVV, do Pode Falar, né? Inclusive, Suzana, você falou aí de madrugada, realmente, às vezes as crises acontecem de madrugada e a pessoa fica constrangida de pedir ajuda nesse horário, né? Então, geralmente 3 horas da manhã. existem esses canais, que é gratuito a ligação, tá? Que Não pode sabia, ligar. não sabia. Que pode ligar e conversar, tá? Esse horário eles estão lá para atender? Sim. Ah, sim. É porque na hora do silêncio de madrugada, o silêncio é um grito de madrugada para... nossa, não dá para descrever. É um grito. Sim. Poeticamente falando, o silêncio da madrugada é um grito, assim, você fala, meu Deus. É isso. Aí você fica mais constrangida aí de pedir ajuda, né? Porque... Mas aí tem essas plataformas aí, tá? Que vocês podem pesquisar aí na internet e achar facilmente. Obrigada, viu? Obrigada aos professores. Então, bora sextar então, gente. Muito obrigada a presença de todos. Muito obrigada, Neia, pela fala. Então é isso. Agradeço também a participação, a presença de todos. Espero ter, de alguma forma, contribuído, né, de ajudar a pensar sobre isso, né? Não só para as pessoas que vivem nessa situação, mas a si mesmo, né? Com certeza. Então é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. A gente se vê aí nas semanas para as aulas, tá bem? Segunda-feira. Nath, boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, meninas. Obrigada. Boa noite, Mandinha. Boa noite. Boa noite, Kiki. Obrigado mais uma vez, Nath. Imagina, Su. Tchau. Um beijo. Tchau. Beijo. Regina, você pode sair? Porque aí quando o último sai, acaba a gravação, aí você pode ficar à vontade, tá?